nós vemos o arrependimento, a oração sincera do salmista Davi, quando ele pede ao Senhor que o Senhor transforme a vida dele, que o Senhor renove o coração dele, mas que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. Glória. Porque, meus queridos, sem o Espírito Santo, meus queridos, é difícil vencer as batalhas. E quando nós chegamos no livro de Romanos, uma igreja que foi formada por judeus e por gentios, aí ficava essa guerra lá dentro. E aí, a nossa salvação é pela lei? Vamos buscar na lei a nossa salvação? Aí uns falavam, não, é pela graça. Agora é a graça em Jesus Cristo. Então o apóstolo São Paulo, ele aparece bem nesse tempo em que se havia uma discussão naquela igreja. Bem nesse tempo que os judeus achavam que era pela lei, os gentios não, agora é pela graça. E havia aquela discussão na igreja de Romanos. E o apóstolo São Paulo aparece ali para tirar as dúvidas. O livro de Romanos é um dos livros mais difíceis de se compreender. É um dos livros mais difíceis, meus queridos, da gente adquirir um entendimento sobre ele. Mas através do Espírito Santo o Senhor nos ajuda. Nós temos uma ferramenta, meus queridos, uma ferramenta maravilhosa ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Então nós sabemos que desde a antiguidade a gente ouve os pastores pregar que o único livro que quando nós lemos, o autor está presente é a Bíblia Sagrada. Porque os outros livros, os autores até já morreram, os outros livros, os autores estão vivos, mas não estão com a gente. Mas a Bíblia Sagrada, o autor está presente em todos. Glória a Deus. Para nos instruir, nos ensinar. E quando o apóstolo São Paulo chega no capítulo 7, ele começa a relatar a vida dele. Ele fala, eu vivo uma batalha no meu corpo. Ele estava mostrando para a igreja que mesmo ele sendo um homem escolhido de Deus para levar o evangelho, um missionário, um apóstolo, ele enfrentava batalhas no seu corpo. E não é diferente de nós. Todos os dias nós enfrentamos batalha, todos os dias tem guerra, tem peleja. Mas aquele que nos alistou para esse grande exército, ele é o nosso general, meus queridos. E o general, ele está à frente da batalha. Ele é aquele que sai na frente para nos dar vitória. Porque eu não conheço ninguém que entrou numa peleja, numa batalha com Deus, e saiu perdedor. Quando nós colocamos em oração um propósito, você deixou de receber o propósito? Não. Porque Deus, ele é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Obrigada, Deus. E se você buscar, com certeza encontra. Mateus não dá essa garantia. Mateus 7, bate, busca. Se você bater, vai abrir. Se você buscar, vai encontrar. Maravilha, Deus. Mas nós precisamos enfrentar. Precisamos enfrentar aquele dia. Não é só nos dias de alegria, como a missionária que me antecedeu disse, mas é nos dias de dificuldades também. E a oração nunca deve ser uma opção. A oração tem que ser sempre necessária. A oração, meus queridos, nunca deve ser o último recurso na vida do crente, mas o primeiro recurso. Se tudo que eu for fazer, eu colocar o Senhor adiante de mim, eu tenho certeza que a vitória será. Glória a Deus, aleluia. Eu não entendo, às vezes a gente não entende os planos e os propósitos. Eu estou com 54 anos e eu me matriculei na faculdade. Glória a Eu Deus. vejo Jesus, acho que é loucura a minha idade. Meu esposo, mas eu estou precisando. Eu preciso que alguém faça esse curso para me ajudar na minha empresa. Ele falou, bem, tem que ser você. Porque um é mecânico elétrico, o outro é advogado, Aleluia. o outro se formou em relações internacionais. Glória a Deus. E eu preciso de alguém para ajudar a empresa. Amém, aleluia. E eu falei, bem, mas olha a minha idade, até eu terminar, vou estar com 58 anos. Glória a Deus, aleluia. Sabe que, irmãos, ontem foi uma aula até interessante. A professora não conseguiu dar a aula. E assim, era mais um trabalho para ser apresentado e de repente ela parou. Começamos a conversar a respeito da palavra de Deus. Eu ouvi todo mundo, um bandista falar, a outra que é do Jesus Cristo dos últimos dias, dos santos, falar do jeito dela. Um bandista falando do guia, não sei o que lá, da direita, da esquerda, e falando lá. E a professora da igreja Maranata, mas é nova convertida.
então não têm uma ciência clara ainda sobre a palavra. Eles todos eles falaram. Esqueci que eu não ouvi. Eu falei, agora eu posso falar, né? Eu ouvi todo mundo, agora eu posso. Amém. E aí eu disse para eles, nenhuma religião salva. É verdade, irmãos? E nenhuma religião vai agradar a Deus. Porque Jesus não pregou religião. Jesus pregou o caminho. Verdade. Ele pregou a religião para os homens. Foi mesmo, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Quando Deus. disser